Olá, internautas ligados no RDTV. Começamos mais uma entrevista. Dessa vez o assunto é economia. Estamos aqui com o professor da Metodista, Sandro Masco, que veio falar um pouco sobre a economia do ABC. Sandro, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço o convite. Prazer. Vamos começar primeiro falando da última pesquisa da Metodista, que foi a Indústria ABC, que apresentou até uma leve melhora, mas nada que possa animar a indústria aqui na região. Você poderia resumir um pouco para a gente o que foi apresentado? Esse boletim Indústria ABC ele é resultado da pesquisa de sondagem industrial, a mesma que é feita pela CNI a nível nacional, a Fiesp faz o recorte estadual e nós estamos fazendo agora o recorte para o Grande ABC numa parceria que a gente fez com a CNI e com a Fiesp. Esse é o segundo número que nós lançamos, que pontua exatamente o comportamento do primeiro trimestre deste ano 2016. Comparado ao final do ano passado, a gente não teve grandes mudanças no comportamento da indústria ou na avaliação dos gestores da indústria. Quem responde à pesquisa é uma pesquisa amostral, são gestores da indústria, não são dados secundários, são dados primários, e a gente não observou uma melhora significativa ou expressiva dos gestores da indústria com relação à expectativa do segmento, de expansão do segmento. Houve uma pequena variaçãozinha na expectativa de demanda, expectativazinha ali de matéria-prima, mas nada que induza uma mudança de expectativa para um cenário mais positivo, um processo de alavancagem do setor industrial. Em geral, ele é um setor que está em compasso de espera, tem apresentado redução na sua atividade produtiva. Aí tem um dado curioso para a indústria nacional. Há uma pesquisa importante, que é a pesquisa mensal do IBGE. Se a gente pegar o primeiro trimestre de 2016, considerando a variação do primeiro trimestre, 2016 apresentou o pior primeiro trimestre desde 2013. 2003, desculpa. Então, é o pior primeiro trimestre em 13 anos para o setor industrial. De uma certa forma, o resultado da pesquisa, seja a nível nacional, estadual, mesmo municipal, reflete um pouco esse cenário, esse momento de dificuldade pelo qual o setor industrial tem passado. Houve algum tipo assim de, não digo um passo atrás, mas o pessoal foi meio precipitado nesse meio tempo, nos últimos 10 anos, com o crescimento econômico que houve no país, de investir muito, às vezes não segurar, podendo, principalmente a partir de 2008, 2009, com a crise econômica, o pessoal cometeu algum tipo de erro ali na indústria? Não acredito ter sido uma questão de erro da indústria. A indústria procurou aproveitar os momentos de boom de consumo, né? Lembrando que o grande modelo adotado pós-2009 para a retomada da atividade econômica foi o modelo de aposta no consumo, de estimular o consumo, apostando que o estímulo ao consumo ampliaria a demanda e que essa demanda, consecutivamente, levaria o setor industrial, o setor produtivo a ampliar investimentos. Essa era um pouco a lógica desenhada para o modelo adotado pós-2008, pós a crise de 2008. Sim. É um modelo que deu certo durante algum período, conseguiu estimular a economia, puxado pelo processo de consumo, mas puxou principalmente enquanto havia capacidade ociosa no setor industrial, para conseguir atender essa expansão do consumo. Esse modelo começou a se mostrar não muito eficiente, ou não começou a pontuar que o cenário a ser construído não seria aquele planejado, quando essa dinâmica não estimulou o investimento. O investimento no Brasil continuou muito baixo, a gente tem investimento que tem flutuado em torno de 18% do PIB, 19% do PIB, 20% do PIB em um ou outro ano, né? Não saiu disso, é muito baixo se comparado a padrões internacionais, se comparado a outros momentos da história do Brasil, especialmente quando ele cresceu de forma mais intensa, e principalmente quando houve os problemas ligados à Petrobras, né? Por incrível que pareça, o grande fluxo de investimentos realizados na economia pós 2009, né, são investimentos ligados ao setor de petróleo e gás, em grande parte puxado pela Petrobras ou pela cadeia produtiva que estava associada à Petrobras. Quando você tem
essa desaceleração em função dos vários problemas em torno da Petrobras. O investimento da Petrobras diminui, o investimento de toda a cadeia diminui, e a gente observa nos últimos anos o investimento diminuindo. No ano passado, a formação bruta de capital fixa, que a gente chama de investimento, caiu 14% na economia. O que é ruim do ponto de vista da criação de capacidade produtiva e da expectativa que se tem do crescimento futuro para a economia. Eu acho que a grande lacuna, né, que não se conseguiu amarrar nesse processo de crescimento pós-2009 é a dificuldade de estimular investimento, mas não só pós-2009. Se a gente pegar a história econômica do Brasil, a gente tem uma dificuldade imensa, né, de estimular investimento, pelo menos desde o final dos anos 70. Pelo menos são esses os dados que as estatísticas nos apontam. E isso tudo também é acarretado com uma taxa de juros alta, uma carga de impostos que é gigantesca, que acaba atrapalhando também essa a gente situação. tem um conjunto de fatores que não são favoráveis ao ambiente produtivo, ao ambiente de investimento. Carga tributária muito pesada sobre o setor produtivo, falta de mecanismos de financiamento de longo prazo, que tem alto custo de longo prazo. Um ou outro setor consegue acesso, tem acesso, ainda assim o custo é alto. Investimento que realmente faz diferença, né? Que é o investimento agregado amplo, né? De amplas bases produtivas, de setor de produção de alto valor adicionado, né? A gente movimenta muito pouco. Né? Então, essa é uma deficiência estrutural da economia brasileira. Né? Eu diria que talvez ali um dos segredos a serem desamarrados aqui da economia brasileira para sair dessa dinâmica de pouquinho crescimento, queda, pouquinho crescimento e recessão que a economia brasileira se encontra há algumas décadas, é desvencilhar aqui o processo de investimento, né? Como é que se cria um ambiente, como é que se estimula o fluxo de investimento na economia para que você saia dessa amarração que se tem. Mas isso seria também a falta de pensamento a longo prazo do Brasil? Há um problema no Brasil de dificuldade de se pensar a longo prazo, a falta de política de longo prazo. No Brasil, talvez até um pouco por vício de um período muito longo em pensar em políticas de combate à inflação, que são políticas de curtíssimo prazo, mesmo depois do Plano Real, são políticas de curto prazo visando segurar a inflação baixa. Pós-2000, início do governo Lula, a gente teve aí uma expectativa de retomar o processo de política de longo prazo com o PAC. Eu acho que o grande benefício do PAC, essa discussão de pensar crescimento econômico, é recolocar a questão do crescimento econômico na pauta de política econômica brasileira, algo que não existia, não estava na pauta, pelo menos desde os anos 70. Acho que o PAC tem esse grande avanço do ponto de vista da formação e do pensamento sobre política econômica, mas a gente não conseguiu implantar uma política que estimule crescimento econômico, tendo foco de longo prazo. Acho que essa é uma lacuna a ser preenchida na economia brasileira do ponto de vista de política econômica. Mas isso é mais por causa de questões políticas ou mais por causa do cenário econômico, que foi crescendo e o pessoal foi deixando de lado, mais ou menos isso? Existem questões políticas, tendo em vista que do ponto de vista político, há uma demanda por resultados de curto prazo, tendo em vista o ciclo eleitoral. A gente não pode negar que existe essa tendência, né, essa pressão mesmo. Existe um problema orçamentário, né? O orçamento público brasileiro ele é muito engessado. A gente tem sofrido muito com isso no momento atual, né? O orçamento público brasileiro, a gente tem pouca capacidade discricionária, para usar a mesma palavra aqui que o ministro atual está usando, né? Se a gente considerar os gastos obrigatórios, né, que são determinados por lei, eu não posso deixar de executá-los. Então você vai pegar saúde, educação, pagamento de salário, o que vai sobrar do seu orçamento para fazer todo o demais, que vai incluir os investimentos, é muito pequena, uma participação muito pequena, que isso é o que o ministro chamou lá de gasto discricionário. Você pega um momento como esse, que você tem que fazer um ajuste fiscal, ele está dado, não é possível eu gastar mais do que eu arrecado, né? A não ser que eu me consiga financiar de uma forma tranquila, o que não é o caso brasileiro. Onde é que ele vai mexer? Ele vai mexer
no gasto que não está rígido pela lei, né? Não tem essa rigidez determinada pela lei, que é o volume de recursos que sobra para fazer investimento, tá? Que é o volume de recursos que ele utiliza lá para fazer investimentos em infraestrutura, investimentos no Minha Casa Minha Vida, investimento em saneamento básico e etc. Tá? Até voltando na questão da indústria, a crise da indústria do ABC acarretou uma crise de desemprego grande. Chegamos a ter 16% no final do ano passado, né? 16,7%, que é algo muito grande, até mais que a média brasileira. O quanto isso prejudica, no geral, o ABC? Mesmo aqueles que estão fora da indústria, o comércio, o quanto isso prejudica? Prejudica bastante, né? Porque a indústria no Grande ABC não é o setor que mais emprega, isso pelo menos desde o final dos anos 90, mas é o setor que mais paga salários, né? Maior participação no pagamento de massa de salários no Grande ABC é a indústria. Tá? Então, o maior volume de salários sai da indústria. Isso é possível porque a indústria é o que gera mais valor adicionado e paga um salário médio maior. Tá? Então, do ponto de vista do volume de renda que é gerado para o trabalhador, o maior volume de renda sai da indústria. Quando a indústria declina, quando ela diminui sua atividade produtiva e dispensa trabalhadores, e aí basta a gente olhar ou pelo dado do CAGED, que são dados sobre o mercado formal de trabalho, a gente observa que a indústria foi o grande segmento que desligou funcionários nos últimos anos do Grande ABC. Ou se a gente olhar para o dado do DIEESE, que pega a pesquisa amostral de mercado de trabalho, que não é só o mercado formal, pega todo o mercado de trabalho, a gente também o DIEESE também pontua ali a indústria como o principal segmento a gerar desemprego. Isso é ruim porque eu estou perdendo emprego que tem muita qualidade do ponto de vista de massa de renda média. À medida que eu tenho um crescimento de desemprego nesse segmento, a queda de massa de rendas é bastante forte. Se a gente pegar os dados da pesquisa de desemprego do DIEESE, do CA-DIEESE, o ano passado a massa de renda circulante na economia caiu no Grande ABC em torno de 10%. Isso é muita coisa, né? Então é claro que o comércio sofre, porque mais pessoas empregadas, menos renda circulando, a renda média de quem ficou empregado tem um poder de compra menor, compra menos. Mesmo quem ficou empregado passa a estar mais ressabiado e passa a não ser tão ousado na sua atitude de consumo. Então a tendência, mesmo para quem ficou empregado, é que gaste menos e poupe um pouco mais, como se estivesse se preparando para uma notícia ruim de desemprego. Não vou me colocar uma dívida, vou procurar fazer um pouquinho de poupança. Isso afeta o consumo. O setor de serviços também é muito afetado. Grande parte do setor de serviços do Grande ABC é o que a gente chama de serviço industrial, né? Ele se movimenta pela demanda do setor da indústria, né? Então você pega ali a logística, serviços técnicos especializados, né? Quando a indústria para ou passa a produzir menos, ele demanda menos frete, menos serviço técnico especializado, menos serviço terceirizado. Serviços também vêm para baixo, do ponto de vista da sua movimentação econômica. Então a indústria ela tem um papel-chave muito importante na movimentação da economia do Grande ABC. Né? É claro que outros setores, a partir dos anos 90, ganharam importância, ganharam participação, mas muito dessa participação é uma participação que está atrelada à indústria. Ou seja, um efeito dominó que vai sendo criado quando um prejudicando o outro, mesmo não tendo grandes ligações. É o efeito dominó, e eu diria que porque tem ligações, né? Não são setores estanques, né? São setores que são muito amarrados, né? Você pega a questão do consumo, o Grande ABC é um dos maiores mercados consumidores do Brasil, claramente na América Latina, mas muito em função da riqueza que é gerada na indústria, né? Da movimentação econômica que a indústria consegue gerar aqui. Seja de forma direta ou de forma indireta, por toda a cadeia que ela vai movimentar. Ou seja, os outros setores não conseguiram suprir isso de alguma forma, ou não tiveram oportunidade de suprir isso de alguma forma? No atual momento, não, né? O Grande ABC não criou outros canais de geração de riqueza que sejam tão dinâmicos ou tão capazes de gerar riqueza quanto é a indústria. Nos últimos
pelo menos na pesquisa de Natal, de intenção de compra de Natal e intenção de compra de Dia das Mães, a gente viu isso de uma forma muito clara, né? Números que apresentavam coisas de 3, 4 anos atrás, um cenário que era completamente diferente. O que o comércio poderia fazer, o que o comércio poderia apostar nesse meio tempo para, lógico, não vai crescer em relação ao ano passado, por exemplo, Dia dos Namorados, mas o que fazer para conseguir se estabilizar, conseguir um momento de calmaria? Olha, acho que a grande estratégia para o comerciante, para quem está na ponta ali sobrevive do comércio, é trabalhar com um mix de produtos mais variados, né? Principalmente pensando na questão de promoção e preço. Tá? Não adianta o comerciante, de uma forma geral, né, obviamente, achar que vai conseguir vender neste ano o mesmo tipo de produto que vendia 1 ano ou 2 anos atrás, que tem um determinado padrão, um determinado nível de preço. Né? No momento que você tem desemprego, queda de renda, poder de compra menor, tenta trabalhar com um mix de produto que seja mais diversificado, que permita maior volume de opções de escolha e que tenha maior variação de preços também, né? Para que o consumidor, principalmente aquele que está passando por um momento de desemprego, está mais apertado, tenha a opção de compra de um produto mais barato. E como o comércio lê as pesquisas que o metodista vem fazendo? Eles têm uma relação direta, eles conseguem ver esse tipo de situação, precisamos melhorar aqui, precisamos tomar cuidado aqui, existe essa relação mais direta ou você acha que eles ainda não estão, entre aspas, se tocando do problema que essas pesquisas mostram? Existe, eu não diria que é um comportamento geral dos comerciantes, né? Eu diria que não são todos que acompanham. As associações comerciais têm um papel muito importante nessa divulgação. Os comerciantes que têm acompanhado, né, eles têm procurado compreender e entender ao longo do tempo como é que se dá a evolução do setor comercial e do potencial de consumo do setor em que ele está inserido. Muito mais importante do que ele olhar especificamente o comportamento para aquela data específica que a pesquisa está sendo realizada, é importante que ele consiga acompanhar a dinâmica de evolução do mercado. Isso é um item importante também, né? Para além de olhar o dado estanque, né, estático daquele momento ou para o Dia dos Namorados, por exemplo, agora. É importante o comerciante comparar como vem vindo, né, o mercado. Desde os Dias dos Namorados anteriores ou desde o Dia das Crianças do ano passado, como é que o mercado tem evoluído. Para que ele tenha uma noção um pouco mais clara, né, de como é que está a dinâmica do mercado. A gente teve uma resposta bastante interessante com relação a essa questão da importância da pesquisa. Uma vez, isso foi uma matéria até divulgada, foi uma comerciante do grande ABC que lançou um serviço, ele é um serviço online, era um site, na realidade o serviço é um site que procura cadastrar e divulgar lojas para as classes A e B. Então são lojas que têm preços um pouco maiores, né? Então são restaurantes, serviços. E um dos parâmetros que ela utilizou para isso foi os dados divulgados pela pesquisa do observatório, né? A forma como a gente pontuava a distribuição do poder de compra por família nas diferentes cidades do ABC, né? E, em determinados momentos, a falta que determinados tipos de serviços faziam e fazem muitas vezes ainda no grande ABC. E ela, a partir dessas informações, ela montou o seu serviço, que no fundo é um site para divulgação de serviços e produtos para camadas da sociedade com nível de renda elevado. Ou seja, era sobre observar e fazer da pesquisa uma consultoria para ela. Sobre observar e extrair dados que foram importantes para ela moldar o produto dela, o serviço dela. Para encerrar, a gente vai falar um pouco da pesquisa do IPC, que saiu hoje. O grande ABC continua em 5º lugar. O que isso, simplificando, o que isso melhora, o que isso é bom ou ruim aqui no ABC? Olha, o que há de bom é que mostra que o ABC continua sendo um polo importante do ponto de vista econômico. Você só é um polo de consumo representativo ou grande quando a sua economia movimenta muita renda.
Se a sua economia não movimenta renda, o seu volume de consumo é pequeno. Então, quando a gente olha e pontua, olha, o Grande ABC, ele é o quinto maior, se constitui o quinto maior polo de consumo do Brasil e certamente é um dos maiores da América Latina, talvez aí incluindo algumas capitais aí de outros países, mas a gente não deve estar muito longe aí desses polos de consumo, mesmo se a gente incluir toda a América Latina. Acho que esse é um dado importante para mostrar o quanto a economia do Grande ABC ela é vigorosa, ela é uma economia importante, ela tem respaldo, né? Ela tem volume, né? Agora, o que a gente precisa talvez tomar cuidado, e aí eu penso principalmente do ponto de vista da gestão pública, e não necessariamente somente da gestão pública local, né? Talvez até da gestão pública federal e estadual, que olhe para o ABC e tente aproveitar mais esse potencial de volume econômico que existe, até com relação a investimentos ou mecanismos de atração de segmentos, novos segmentos industriais, novos segmentos produtivos, novos segmentos tecnológicos, para que se aproveite esse volume que existe no Grande ABC. Ok, conversamos com o professor Sandro Masco, da Universidade Metodista, muito obrigado pela sua presença. E você que quer mais informações aqui do ABC, entre no www.reporterdiario.com.br. Até a próxima.